Se tem algo que eu gostei no jogo do Flamengo na terça-feira, foi a atuação do Arturo Vidal. Defensivamente, o Vidal marcou muito, o Vidal roubou muita bola. Então, acho que nesse momento, para essas deficiências que o Flamengo tem, não dá para agora pensar no Flamengo sem o Vidal, se ele conseguir repetir o nível de atuação que ele teve na terça-feira. E é um jogo no Maracanã que você precisa entender como estará o estádio, aquilo que esse povo todo espera do Flamengo, e essa ocasião precisa ser tratada com a prioridade que ela merece. Então, eu entenderia perfeitamente se o Flamengo fosse com um time bem diferente do que é a sua principal força para jogos do Campeonato Estadual, porque na terça-feira o Flamengo precisa ser campeão e precisa jogar bem. E, acima de tudo, essas duas coisas precisam estar bem relacionadas, bem ligadas. Titulares, time misto ou time reserva contra o Botafogo? Separei para você aqui um trechinho do Sport Center da ESPN Brasil com a Marcela, com o Zupac e com o André, falando aí do Mengão. Flamengo que tem Botafogo neste sábado e na terça-feira que vem tem o jogo da volta da Recopa. Separei para você aqui um trechinho legal aí do programa, tá bom? Então, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Flamengo ou se você é Mengão. Seja bem-vindo, faça o seu comentário e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link aqui na descrição como créditos. Simbora pro vídeo, galera. Deixa eu voltar aqui. Matéria completa, hein? Simbora. Muito bem, a gente segue o Sport Center agora falando do Flamengo. Prioridade do Vitor Pereira é buscar regularidade. O time ainda está muito instável e organizar a defesa já é um bom começo. 25 vezes, mas temos é que ver as oportunidades claras de golo, não é? Para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu, se tiveram grandes chances de golo ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio e nós podemos jogar com os 4, não há dúvida nenhuma. Eu nunca disse que não podia jogar com os 4, podemos jogar com os 4. Agora temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? Temos. Se temos. O novo mister rubro-negro quebra a cabeça, desmonta o quarteto, remonta o quarteto. Vamos lá, então. A gente faz uma comparação com o Flamengo nos 12 primeiros jogos de 2022. Tinha sofrido 10 gols. E o Flamengo nesses primeiros jogos também de 2023. Nos 12 primeiros jogos de 2023, 13 gols sofridos. Vamos lá, então, falar de Vitor Pereira, de Flamengo e da sequência. E que sequência que tem o Flamengo diante de clássicos e ainda a volta da Recopa na próxima terça-feira, que você vai acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus. André Kfouri e Zupa, é um momento em que tem de começar a organizar a vida do Flamengo pela defesa mesmo? É o maior problema do time de Vitor Pereira? Mas também não é uma novidade, né? É um assunto até recorrente em relação ao Flamengo, porque quando você olha para a capacidade do elenco, os jogadores de destaque, embora o Flamengo tenha em todas as posições, ao longo dos últimos anos, um elenco de altíssimo nível, às vezes, em determinadas temporadas, não teve reposição para uma ou outra posição em campo. Quando o titular não jogava, tinha um declínio técnico que era visível, mas é o elenco que é considerado o melhor da América do Sul, eu acho que tem pouca dúvida em relação a isso. Mas, por característica, é um time essencialmente ofensivo, né? Só que o futebol ele é jogado com e sem a bola. E o Flamengo sem a bola tem demonstrado muitos problemas. O time do Dorival Júnior, que é campeão sul-americano e campeão da Copa do Brasil, foi construído com base num desenho que foi uma decisão da comissão técnica do Dorival, que permitiu que o Pedro e o Gabriel fossem uma dupla de ataque, que adiantou o De Arrascaeta para jogar antes deles, mas muito próximos, como se fosse um terceiro atacante, a história do losango, etc., que todo mundo conhece. O que acontecia na temporada passada, e é verdade, no final do ano as coisas já não estavam acontecendo tão bem. Houve um compromisso dos jogadores mais avançados, assim, vamos nomeá-los, De Arrascaeta, Gabriel e Pedro,
de participar do momento defensivo, de se desdobrar, de entender que o sentido de marcação do Flamengo começava com a participação deles, com os dois atacantes normalmente mais avançados fazendo um trabalho de marcação sobre a saída de bola, com os jogadores da zaga do adversário, com o De Arrascaeta muitas vezes acompanhando o volante, que é um jogador que chega. E no jogo da Recopa que a gente mostrou, e agora vocês veem as imagens do Flamengo perdeu, o volante do Del Valle jogou desmarcado. Pederano. Muitas vezes. E é um jogador de 41 anos, experiente, sabe se colocar, sabe ler o jogo. Machucou o Flamengo. Foi só 1-0, um lance de bola parada. É verdade, mas o gol do Del Valle poderia ter saído de outra maneira. Então, eu acho que o trabalho do Vitor Pereira ele tem que ser analisado. Os defeitos desse trabalho, que são evidentes, precisam ser comentados. É óbvio que essa comissão técnica gostaria que isso não estivesse acontecendo e que o desenvolvimento da equipe tivesse já num outro estágio, não está, mas o grupo de jogadores do Flamengo também precisa mostrar aquilo que é capaz e todo mundo sabe do que ele é capaz. Principalmente com a bola, porque essa é a sua essência, essa é a sua natureza, mas sem a bola também, porque nenhum time joga só ofensivamente no futebol. O Flamengo precisa marcar melhor, precisa ser mais competente defensivamente. A gente já vai falar sobre a sequência do Flamengo, como é que o Flamengo deve entrar em campo no fim de semana contra o Botafogo, o jogo que acontece lá em Brasília. Na terça-feira já tem o jogo da Recopa e depois mais 2 clássicos. Já vai falar sobre isso e sobre a vida do Vitor Pereira nessa sequência, mas também quero a tua opinião sobre esse Flamengo que leva muitos gols. E assim, é natural que quando a gente pensa em um time que leva muitos gols, que a gente olhe para a defesa. Mas eu, sinceramente, não acho que esteja na defesa o problema do Flamengo. Porque, assim, e o próprio jogo contra o Del Valle, e aí eu concordo com o Vitor Pereira quando ele fala, não adianta pegar apenas os números. É claro que eles ajudam a gente, muitas vezes, a interpretar cenários, o que aconteceu. Mas não dá para você pegar apenas os números e falar, tá vendo? Foram 25 finalizações, sem levar em consideração quais foram as finalizações. Isso é premissa básica de interpretação de estatística. E não foram tantas as vezes que o Del Valle finalizou dentro da área do Flamengo com tranquilidade, que é onde a defesa, os zagueiros, os laterais, estão marcando os atacantes do Del Valle. Existiram essas chances, mas elas não foram tão abundantes assim. O Del Valle teve muito espaço para trabalhar no setor de meio campo. Então, assim, o Flamengo tem problemas defensivos, é uma frase que eu concordo. O Flamengo tem problemas na defesa, é uma frase que eu já discordo um pouco mais, porque o problema do Flamengo é justamente a capacidade dos seus homens de frente e dos seus homens de meio campo de fazer a marcação no momento sem bola. Porque isso gera o conforto para as equipes jogarem contra o Flamengo. Isso gerou conforto para o Palmeiras jogar. Isso gerou muito conforto para o Al Hilal jogar. Isso gerou conforto para o Al Ahly jogar. E isso gerou conforto para o Del Valle jogar. Mais do que especificamente o miolo de zaga ali, cara a cara, com o goleiro Santos. E esse é o desafio, porque é preciso achar alguma forma para equilibrar esse time no momento sem bola, mas é preciso também, e aí eu acho que com o tempo, com a evolução da temporada isso vai acontecer, de voltar a tornar esse time ofensivamente muito melhor que os outros. Porque uma das grandes ferramentas que o Flamengo encontrou ao longo dos últimos anos, nos seus melhores e nos mais razoáveis momentos, melhores ferramentas que o Flamengo encontrou para se defender, era atacando. 2019 principalmente. O Flamengo era tão imparável com a bola que não dava nem tempo do adversário tentar atacar o Flamengo. O Flamengo se defendia massacrando o adversário. E no atual estágio desse trabalho, que é incipiente, que é ainda embrionário, é um Flamengo que se defende mal, sem bola, e que no momento com bola não é tão bom quanto a gente está acostumado a ver. Sim. E aí isso torna o Flamengo muito mais vulnerável às suas próprias fragilidades. Como ele vai resolver, se é trocando peça, se é trocando sistema, eu não sei. Se tem algo que eu gostei no jogo do Flamengo na terça-feira, foi a atuação do Arturo Vidal. Defensivamente, o Vidal marcou muito, o Vidal roubou muita bola. Então, acho que nesse momento, para essas deficiências que o Flamengo tem, não dá para agora pensar no Flamengo sem o Vidal, se ele conseguir repetir o nível de atuação que ele teve na terça-feira. Pois é, mas será que o Gerson já vai estar à disposição? Também é uma pergunta, né, para terça-feira. No fim de semana, então, o jogo contra o Botafogo é clássico, é lá em Brasília.
o que deve acontecer com o Flamengo é um time misto. Mas eu também quero saber, André, se você concorda, se você acha que é isso que deve fazer, que o Vitor Pereira deve fazer, um time misto pensando e dando prioridade na Recopa. Lembrando também que, depois de tudo que já aconteceu com o Flamengo, nesse começo de temporada, os jogos, e principalmente os clássicos do estadual, têm uma lupa maior em cima, tá todo mundo de olho. Sim, é verdade, por causa do ambiente, por causa do momento e por causa da importância dos clássicos. Mas entre tudo isso que nós estamos considerando, o segundo jogo da Recopa é uma decisão de troféu, é o que o Flamengo tinha nesse momento inicial de 50, 60 dias de trabalho com disputa de 3 torneios, é o que o Flamengo tem e é um jogo no Maracanã, que você precisa entender como estará o estádio, aquilo que esse povo todo espera do Flamengo, e essa ocasião precisa ser tratada com a prioridade que ela merece. Então, eu entenderia perfeitamente se o Flamengo fosse com um time bem diferente do que é a sua principal força para jogos do Campeonato Estadual, porque na terça-feira o Flamengo precisa ser campeão e precisa jogar bem. E, acima de tudo, essas duas coisas precisam estar bem relacionadas, bem ligadas. Pois é, e tem viagem também, né, Zupa? Porque eles voltaram de viagem, aí tem a viagem para Brasília e depois, terça-feira, já tem esse jogo no Maracanã. Isso também cansa, né? Cansa. E eu acho que assim, se foi pré-estabelecido antes que seria um time misto contra o Botafogo para jogar o time completo contra o Del Valle, é preciso respeitar o que foi planejado. Sim. Se essa foi a definição, era porque essa era a melhor estratégia para o Flamengo ser campeão da Recopa. Se vai ser ou não, a gente vai ver na terça-feira. Mas que essa é a melhor estratégia na visão deles, então tem que ser seguido. Porque eu até acho que se, diante dos fatos, se você muda o que todo mundo sabia que você tinha pré-estabelecido como estratégia para o clássico do final de semana... Aí acabou tudo. Aí você admite... Aí você joga as suas convicções fora. E é uma pessoa sem convicções, especialmente na tomada de decisão. Estou falando de comissões técnicas de futebol. E você admite que você está suscetível à pressão que vem de fora. E é tudo que o Flamengo não tem que ser nesse momento, é suscetível ao que vem de fora. Porque se for, vai mandar o técnico embora se perder. E eu não acho que isso tem que acontecer. Acho que o Flamengo tem que ser fiel às suas convicções e não suscetível ao que vem de fora. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Muito bem, galera. Sabadão tem Botafogo e Flamengo às 18 horas, jogo em Brasília. Essa logística aí que vai dar uma atrapalhadinha nos esquemas do Flamengo, né, cara? Tendo que viajar toda hora, isso daí prejudica, né, galera? A logística. E aí, será que o Mengão vai com time reserva, time titular ou time misto para pegar o Botafogo? Eu acho que vai de misto, hein? É igual os caras falaram aí, né? Se já estava estabelecido que seria titular contra o Del Valle, misto contra o Botafogo e titular na volta contra o Del Valle, tem que ser, né, cara? Tem que manter ali o planejamento, né? Cara, eu tô bem tranquilo, bem de boa. Sabe por quê? Deixa eu explicar pra você. Eu sei que o Flamengo jogou muito mal o segundo tempo lá no Equador contra o Del Valle. Só que, cara, no Maracanã, galera, o Flamengo vai passear em cima desse time. Eu tenho certeza absoluta. Cara, sabe aquela virada de chave? Vai virar a chave, galera. Aposte no que eu tô falando. Cara, escreva o que eu tô falando. O Flamengo vai virar a chavinha terça-feira e vai golear esse time do Del Valle. Escuta só o que eu tô falando. Vai ter gol do Pedro, vai ter gol do Gabigol, vai ter gols. Vai ser 3 ou 4. Anota aí, depois você me cobra. Vocês vão ver, esse time do Del Valle é ruim, muito ruim. O Flamengo perdeu lá, perdeu. Foi um gol de bola parada, uma vacilada ali que aconteceu na defesa. Mas, fora isso, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E o Flamengo jogou o seu pior jogo do ano, o pior jogo dos últimos tempos aí, nem sei, né, cara? O Flamengo jogou muito mal para perder por 1-0. No Maracanã, terça-feira, vai vencer e vai golear. Vamos erguer o caneco aí da Recopa Sul-Americana. Eu tenho certeza, eu tô tranquilo, tô de boa. Agora, contra o Botafogo, daí já não sei, cara. Daí já não sei. Quem vai jogar? Será que vai time misto mesmo? Será que vai time titular? Será que vai time reserva? Não sei. Não tem como a gente saber. Mas o Flamengo é mais time que o Botafogo. Só que a fase do Flamengo é essa, não é tão boa assim. Mas dá pra ganhar também, né? Dá pra ganhar, né? Poxa vida. Temos que ganhar também do Botafogo, né, galera? É isso aí. Clássico é clássico, sempre é difícil jogar o clássico, mas Flamengo
deve ganhar também do Botafogo. Cara, eu tô assim, ó, de boa, bem otimista. E você, comente aqui, você está pessimista? Caramba, hein, cara? Pois é. Mas é isso, galera, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!